sejam bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez vamos tratar do assunto relativo à pandemia. Foram também várias as perguntas que me foram feitas e enviadas acerca do que tem ocorrido em relação ao comparecimento do trabalhador nas empresas. A pergunta que mais teve o maior número de questões foi o que fazer com o trabalhador que apresenta um atestado, afastando-o por 15 dias, que há suspeita de Covid. Ou o que fazer com o trabalhador que realmente contraiu a Covid. Trabalhador que contraiu, melhorou, voltou a trabalhar, depois contraiu novamente. E todas essas situações por atestados médicos, não efetivamente com exames que identificaram que o trabalhador estava contaminado com o vírus da Covid-19. São situações e situações que devem ser tratadas separadamente e com muito cuidado. Nós temos que lembrar que no nosso ordenamento jurídico existe a Lei 8.213 de 91, em que em seu artigo 60 traz que a empresa é responsável pela manutenção, e digamos aí a manutenção em termos do assistência médica, a manutenção financeira do trabalhador durante 15 dias. A partir do 16º dia, quem assume toda essa responsabilidade, seja ela financeira e do tratamento do trabalhador, é o INSS. É a Previdência que passa a cuidar do trabalhador. E muitos dos trabalhadores têm apresentado atestados médicos, hora de 10 dias, hora de 5 dias. Teve uma empresa que me questionou que o trabalhador ele obteve o atestado médico através de uma consulta telefônica, porque através do que eles chamam online, foi questionado quais eram os sintomas, etc, etc. Então o médico, por cautela, determinou que ele fosse afastado. Tudo isso, lógico, em função da grande preocupação da contaminação dos demais trabalhadores. Só que no meio, e é sabido disso, no meio de vários que estão se preocupando com a doença efetivamente, existe aquele trabalhador que usa de má fé. E aí apresenta um atestado hoje de 10 dias, amanhã de 10 dias, depois de amanhã, depois de um mês, outro atestado de 10 dias, e assim ele vai se afastando da empresa e cobrindo esse afastamento com atestado. E as empresas perguntam, o que fazer nesse sentido? Então, a minha recomendação de imediato, a partir da hora que o trabalhador apresentar um atestado médico de que ele deve ficar afastado por 15 dias por suspeita de ter contraído o coronavírus, minha sugestão é que de imediato a empresa encaminhe para sua empresa que assiste na área de medicina e segurança do trabalho e faça o teste. É um investimento, é um custo? Sim, mas faça o teste, porque se no teste der negativo, aquele atestado médico perde a sua razão. Aí a empresa efetivamente não terá que arcar com todos os dias que ali constam do atestado. Então é uma coisa que pode ser, algo que pode se fazer de imediato. Por isso que tem que haver um grande controle nessa parte de medicina e segurança no trabalho. Por outro lado, também
se faz observar que nos atestados médicos eles têm que vir com o código da doença. Se o código for o mesmo, a empresa só está obrigada, por essa lei que acabei de mencionar, 8.213 de 91, ela só está obrigada a manter 15 dias. O restante ela tem que encaminhar o profissional ao INSS. Por outro lado, também é sabido de que o INSS está abarrotado, está atendendo só casos de emergência, então os exames periciais ficam a desejar, estão sendo adiados por meses e meses, e o trabalhador que realmente contraiu a doença, que ficou e deve ficar afastado e que teria que estar sendo coberto pelo INSS, vai ficar sem ter essa cobertura, trazendo a ele um prejuízo financeiro e um prejuízo maior ainda, dependendo de ter ou não uma assistência médica que dê cobertura a ele. Então é uma situação realmente polêmica, que cabe uma atenção, uma administração enorme dos recursos humanos das empresas, mas que deve ser rígido naquilo que eventualmente possa existir de abusos. Aí surge a pergunta: o que fazer, o que a empresa pode fazer quando o INSS não acolhe aquele afastamento? Pode ser também, não necessariamente do Covid, um afastamento em que o trabalhador, pelo médico do trabalho da empresa, ele não tem condição de voltar ao trabalho. E o médico da Previdência, do INSS, não autoriza, não abona e não acata a doença. Então ele fica no meio termo e com isso ele não recebe, não tem nenhuma cobertura. É uma outra polêmica que hoje ela é constante em vários segmentos e não tem ainda uma solução num curto espaço de tempo. O que tem sido feito é através de negociações coletivas. Os sindicatos, os empregados e sindicatos patronais têm criado mecanismos para a manutenção do trabalhador sem prejuízo da empresa, isto é, a empresa mantém o trabalhador em níveis mínimos possíveis e com isso o trabalhador sobrevive enquanto há uma solução por parte do INSS. Então, se isso já ocorria em situações normais, com as doenças normais, imaginem agora com toda essa pandemia, com o número de pessoas que hoje nós temos afastadas do trabalho, e principalmente aquelas que são do grupo de risco. Então, é um assunto que foi muito debatido. Eu já participei de algumas palestras, de um ou outro debate em que se teve, dentro de tudo aquilo que se fala do Covid-19, das suas consequências e providências que as empresas têm que tomar e as preocupações principais, esse assunto dos afastamentos, dos atestados médicos, é algo que é complicadíssimo, e principalmente quando esse assunto envolve ou doença, como a pandemia, ou pior ainda, como doença ocupacional, que aí é uma doença cujo nexo causal dela é de responsabilidade da empresa, que isso muda totalmente aquilo que deve ser considerado pela empresa em relação ao trabalhador. Só que esse é um assunto um tanto quanto mais avançado e requer um maior detalhamento, e estaremos falando aí numa próxima palestra com detalhes sobre a responsabilidade da empresa em relação ao nexo causal. Eu espero ter respondido àqueles que enviaram
essas questões. Não existe, como tudo hoje na nossa legislação, no nosso dia a dia, uma resposta 100% exata. Ela sempre tem uma derivação, uma alternativa, uma situação especial. Por isso que existe aquela frase, cada caso é um caso, e tem que haver muito mesmo bom senso e cuidado e registro de tudo aquilo que a empresa faz e orienta os seus trabalhadores. Isso hoje, na esfera trabalhista, é importantíssimo. Eu fico à disposição dos senhores e senhoras para qualquer questionamento, qualquer sugestão, até, se necessário, abordar um tema diferenciado que podemos estar abordando. E continuo o meu canal à disposição, meus meios de comunicação aí à disposição de todos. Não deixem de se conectar para que recebam a qualquer momento uma notícia que possa ocorrer aí de primeira mão. Agradeço pela atenção e espero-os num próximo vídeo. Até!